Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Gabriel tá chegando, Aline, Isaac, Daniel, outro Daniel, né? Eduarda, Pedro, Ana Luísa, muito bem, meus queridos. Me dê um feedback, por favor, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo bem. Vou enviar aqui os comunicados, avisar o pessoal que eu já estou ao vivo. Começamos em ponto, às 15 horas e 30 minutos. Opa, cheguei, te conheci no Unsplash, hello. Vocês me veem, me ouvem bem? Boa tarde, Aline, Everson. Sim, tudo certinho, tudo certo. Ótimo, ótimo. Áudio e imagem perfeitos. Vamos lá, pessoal. Sobre o que a gente vai falar na nossa live de hoje. Inclusive, já tem um tempo que a gente não faz uma live com tema aqui no Instagram. Tirando a da semana passada, se não estou enganado, que a gente falou sobre pirataria. A reprise, inclusive, ainda está disponível no IGTV. Volta e meia eu costumo fazer algumas lives de supetão, de perguntas e respostas, elas nem ficam gravadas, mas essa é uma live com tema mesmo, para a gente poder debater um assunto e eu tentar ajudá-los da maneira que eu conseguir ajudar vocês. Esse é o intuito de fato. Na nossa live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre quando tomar a decisão de investir de vez no design. Vou fazer uma introdução daqui a pouquinho e a gente inicia com o nosso conteúdo. Lembrando que a reprise vai ficar assim disponível, mas é importante participar ao vivo justamente para que vocês interajam, façam perguntas, exponham os pensamentos de vocês. E acredito que o conteúdo deve durar aí por cerca de 30 minutos, tá bom? Então, bom que vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem. Pessoal, para a gente poder dar início, quantos aqui ainda não vivem 100% do design? Comenta aí no chat ou coloca uma mãozinha, coloca alguma coisa que eu consiga entender que você ainda não vive 100% do design. Eu digo pagar as contas, não ter aquela preocupação de que será que a profissão vai acabar, vai ser substituída, vai perder valor com o tempo. Olha só, quanta gente comentando eu. Vocês por acaso já se perguntaram por que isso acontece? Por que vocês ainda não vivem 100% do design? Será que não é uma falta de, talvez, empenho, uma falta de incentivo, uma dificuldade com conseguir clientes? Eu vejo que boa parte das pessoas que me seguem por aqui, principalmente aqueles que já estão inseridos numa outra área, ainda não vivem 100% do design por medo. As pessoas deixam de largar uma faculdade porque acham que essa profissão vai ser substituída por inteligência artificial, ou acha que não é uma profissão valorizada, sendo que, na verdade, o design é uma profissão como qualquer outra. A profissão de designer, né? Eu estou falando do design da área, mas a profissão de designer é uma profissão como qualquer outra. Você vai 5, 10, 15, 20 mil por mês, a depender de quanto tempo de carreira você tem, a depender da qualidade do seu trabalho. Olha só, muita gente comentando que está iniciando e que ainda não vive 100% disso. Sou iniciante ainda, creio que tenho que aprender bastante coisa em questão de vender, falta de incentivo e medo. Ótimo, ótimo. Bom, eu quero começar essa live contando um pouco para vocês sobre como eu comecei até o momento que eu decidi largar tudo para viver de design gráfico, que é aquilo que eu falo de maneira específica por aqui. E a partir disso eu gostaria que vocês tirassem algumas lições, alguns insights, e depois eu quero comentar um pouco sobre o cenário atual no Brasil, qual que é o cenário de design, quais são as oportunidades, será que a coisa está boa, a coisa está ruim? E eu acredito que isso pode ajudá-los a tomar essa decisão, ou que seja uma decisão de investir mais na área, de encontrar mais clientes, de fazer mais do que a média. Esse é o nosso intuito na live de hoje. Então, boa tarde para o pessoal que está chegando, a gente perguntando se vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. Vocês podem assistir depois se vocês quiserem. Ó, a gente falando falta de clientes, boa tarde, professor e pessoal. Muito bem. Pessoal, olha só. Como boa parte de vocês aqui já sabem, eu iniciei na profissão lá em 2014 aproximadamente. Em 2013 eu já tinha começado a estudar um pouco sobre Photoshop, sobre esse mundo do design, mas foi no início de 2014 que eu de fato decidi dedicar tempo da minha vida, dedicar até mesmo uma parte do dinheiro que eu ganhava para poder me tornar um designer gráfico no futuro. Na época eu formatava computador, estava no ensino médio, fazia um curso técnico de informática, e eu via futuro naquilo de certa forma. Eu via uma oportunidade de trabalhar por conta própria, uma oportunidade de atender clientes pela internet. E eu acredito que eu só tive essa visão por causa de boas influências que eu tinha na época, como por exemplo a influência do meu irmão.
O meu irmão, ele começou nesse mercado digital e a gente sabe hoje, mais do que nunca, que dá para trabalhar com design gráfico pela internet, atender clientes de maneira 100% digital. Mas o meu irmão, em 2013, ele já estava inserido nisso, ele já entendia como as redes sociais funcionavam, que a gente poderia usar isso para trabalhar mesmo. Ver o Instagram, uma fanpage como um trabalho. E muita gente ainda não vê isso, passa aqui o dia inteiro vendo meme, vendo a vida alheia das pessoas. E nada de errado com isso, mas se você tem um objetivo de ganhar dinheiro com design, de fazer disso a sua principal fonte de renda, tá aí uma oportunidade de você começar a estudar mais sobre redes sociais. E eu lembro que no início de 2014 mesmo, meu irmão falou assim para mim: André, eu vou te dar um curso de Facebook, você vai estudar esse curso e você vai, sei lá, de repente montar uma fanpage e começar a se divulgar o teu trabalho enquanto profissional. E na época eu ainda não era um designer profissional, eu ainda só tinha o conhecimento de Photoshop mesmo, mas eu fui na cara e na coragem divulgar o meu trabalho. E por incrível que pareça, nos meus primeiros meses eu já tinha conseguido alguns clientes, já estava fazendo ali 200, 300 reais por mês, o que era muito pouco, mas que não me deixava desanimar, eu via que era possível viver da profissão, porque se eu com 15, 16 anos estava conseguindo ter resultados, ainda que o meu trabalho fosse ruim, ainda que nem eu me desse crédito na época, o que me impediria de dedicar um tempo da minha vida para continuar investindo naquilo? E empreender, pessoal, tem altos e baixos, não é fácil, nem sempre é um mar de rosas, mas a partir do momento que você vê que é possível, você vai embora. A hora que surgir alguma eventualidade que te desanima, beleza, você vai passar uns dias refletindo sobre aquilo, mas depois você volta. E eu precisei assim de uns 2 anos até começar a ter resultados de fato na área, mas o que aconteceu nesse período? Eu tentava conquistar os clientes e não conseguia. Quando conseguia conquistar um cliente, era para fazer um serviço baratinho, eu tinha que cobrar pouco porque a concorrência sempre estava ali no meu pé, principalmente porque no início eu tentava prospectar clientes locais. Eu sabia da existência da internet, eu sabia que continuando a impulsionar as minhas publicações lá no Facebook, eu poderia alcançar mais pessoas, gente do meu estado, eu sou de Rondônia para quem não sabe. Mas eu ainda não via muitos resultados. Não via, simplesmente não via. E nesse mesmo tempo, eu estava no final do ensino médio, naquela pressão que todo mundo conhece, aquela pressão dos pais, dos amigos, na qual você tem que escolher a profissão da sua vida. Quantos aqui já não passaram por isso, né? De ter que escolher uma profissão, escolher uma faculdade. Sempre tem aquela pressão em casa. Às vezes você tem um pai que, não sei, é médico, é funcionário público. Ele vai puxar a sardinha pro lado dele e falar: ó, você tem que seguir essa carreira aqui também. Ou você vai ter um primo que fez uma engenharia da vida, que se deu muito bem, fez direito e hoje está ganhando a vida, tá assim, feliz com a profissão e fala: ó, você tem que seguir os passos de fulano, ele fez isso e deu certo. E pessoal, eu não sei vocês, mas eu nunca me identifiquei muito assim com a faculdade, sabe? Apesar de eu ter começado, por algum motivo, eu já entendia naquela época, em 2014, 2015, que eu não necessariamente precisava da faculdade para ter uma profissão, para poder viver bem. E aí, viver bem aqui é uma parada meio subjetiva, né? Tem gente que para poder sustentar uma família vai precisar de 6 mil reais por mês, tem gente que precisa de 3, tem gente que precisa de 10. Então eu vou deixar isso ser mais subjetivo mesmo, mas para ilustrar a questão. E eu sabia que eu não necessariamente precisava de faculdade, mas sempre tem aquele medo, né? E se acontece alguma coisa? E se eu escolho uma profissão que vai deixar de existir com o tempo? E se eu não tiver um plano B? E aí as pessoas começam a falar no seu ouvido, né? Nossa, mas você tem que ter um diploma, onde já se viu, todo mundo tem que ter um diploma. Inclusive os sonhos, isso é inclusive o sonho de muitos pais, né? Que o filho faça uma faculdade, tem pais que juntam dinheiro para o filho fazer uma faculdade boa, para o filho não precisar trabalhar. E pessoal, nada de errado com isso, tá? Nada de errado com quem de fato decide ir por esse caminho. Só que eu vi que não era muito para mim. Eu gosto, por exemplo, de física, eu queria me tornar astrônomo na época, mas eu também senti que o caminho ia ser muito difícil, só tinha faculdade federal no Brasil, ou seja, ia ter que passar no Enem. Eu não conseguia alcançar uma nota de corte no Enem que fosse suficiente para eu passar numa faculdade. E aí eu comecei a colocar na balança, né, todas as opções que eu tinha. Então eu estava fazendo um curso técnico em informática, estava concluindo um curso do Senai. Ao mesmo tempo eu estava estudando design gráfico, mas ainda não estava tendo muito resultado. E eu comecei a pensar, e aí, será que eu escolho um desses caminhos? Será que eu vou fazer a faculdade de astronomia? Mas e se eu não passar no Enem? E aí, olha só, aí que vem um ponto importante, né?
Em 2015 eu fazia o Enem assim como quase todo adolescente, né? A gente faz o Enem todo ano para ver como é que a gente vai, pra gente ir treinando. E 2015 era o último ano assim que eu tinha para fazer o Enem, para passar e ir para a faculdade de fato. E aí eu lembro que eu fiz, a minha nota não foi ruim, mas não foi suficiente para passar em astronomia. E eu lembro que eu coloquei lá acho que é Sisu que fala, né? Tem tanto tempo que eu não mexo mais com o Enem, que eu não lembro mais o nome, mas eu acho que era Sisu. Eu coloquei a minha inscrição para fazer uma faculdade de Física em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Não sei se tem alguém aqui de Dourados. Volta e meia aparece, gente. E aí eu peguei e falei, se eu passar na faculdade de Física, eu posso fazer um mestrado em astronomia, eu posso fazer uma especialização em astronomia e lá na frente eu vou trabalhar com isso. De repente eu posso até tentar uma carreira internacional. E eu ficava naquela, né? Meus pais, assim, não faziam muita pressão. Eles não falavam, você vai ter que ir por esse caminho ou você tá por conta própria, ou a gente não vai te ajudar. Eles sempre me influenciaram de certa forma, mas ao mesmo tempo sempre eu sou muito grato a eles por isso, né? Eles sempre me deram muita liberdade para escolher, para fazer as minhas próprias escolhas e decidir qual caminho que eu iria seguir. E aí eu tava naquele impasse porque design gráfico ainda não tava pagando direito as minhas contas, ainda eu não tinha deslanchado na profissão. Eu falei, quer saber, eu quero ir embora de Rondônia, quero ir lá para Dourados, eu tinha um amigo que morava lá, um amigo de infância. Vou morar com esse amigo lá em Dourados e eu vou fazer a faculdade de Física, seja o que Deus quiser. Aí termina o ano de 2015, vira 2016, janeiro eu saio de casa. Vou fazer faculdade em Dourados. E aí, pessoal, que as coisas começam a acontecer de verdade. Eu não sei se tem alguém que, por exemplo, já saiu da casa dos pais e sentiu que evoluiu muito enquanto pessoa, que pôde conquistar resultados que antes eram inimagináveis morando na casa dos pais. Não sei se tem alguém que pode compartilhar do mesmo sentimento que eu, mas isso não tem necessariamente a ver com morar na casa dos pais, talvez não tenha muita coisa de errado com isso, mas a partir do momento que você sai de casa e que você tem que pagar suas próprias contas, você amadurece, você começa a ver o mundo com outros olhos, você começa a falar o seguinte, nossa, esse mês eu tenho tantos reais de conta para pagar, eu tenho que ajudar a pagar o aluguel, eu tenho que pagar transporte, eu tenho que comprar roupa, meu tênis estragou, preciso de uma capa de chuva. E aí, pessoal, alguns vão ver isso com uma certa pressão, mas eu via isso como uma oportunidade de me desenvolver. E eu fiz o quê? Comecei a faculdade de Física, era fevereiro, eu saí de casa em janeiro para começar a faculdade em fevereiro. Eu gostava até do curso, não vejo nenhum problema com física. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma tatuagem aqui no antebraço, que é o sistema solar. E eu não tinha escolhido física ou astronomia por escolher, sabe? Uma coisa assim, se eu não gostar, eu desisto. Eu realmente queria fazer aquilo acontecer. Mas eu não me sentia... Eu fui para a faculdade e eu não me sentia que eu estava no lugar certo, eu não me sentia bem lá. Eu olhava para as pessoas à minha volta, eu olhava para a realidade que eu estava vivendo, pegando ônibus, 20, 30 minutos de ônibus para ir, 20, 30 minutos de ônibus para voltar. E eu falei, putz, será que eu vou aguentar fazer isso por 4, 5 anos até terminar a faculdade? E eu comecei a refletir sobre isso. E ao mesmo tempo, porque eu tinha que pagar as minhas contas e meus pais não podiam me sustentar, o que eu fiz? Eu comecei a estudar mais, eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a ir mais atrás das coisas, porque até o momento na casa dos meus pais eu não tinha obrigação nenhuma. De internet eu precisava pagar, às vezes eu ajudava com alguma coisinha, mas eu ainda não necessariamente precisava daquilo. Mas a partir do momento que eu saio de casa eu tenho uma obrigação para cumprir. E foi mais ou menos em abril, maio, que a chave virou completamente para mim e que veio o ponto ápice assim, dessa live, que é algo que pode ajudá-los a tomar essa decisão, né? Quando é que eu vou investir de vez no design? Quando é que eu vou largar uma faculdade, um emprego que eu já tenho, que é supostamente estável para investir no design, nessa carreira? Mais ou menos em março e abril, que eu estava implementando ali algumas estratégias de marketing, algumas estratégias de vendas e tudo mais, eu pude alavancar bastante a minha renda. Eu não devia ganhar, sei lá, R$1.000 por mês, eu passei a ganhar 3, 4 mil por mês, eu estava para fazer 18 anos nessa época. E eu comecei a pensar o seguinte, peraí, se eu, antes dos 18, eu com essa cara de menino, cheio de espinhas no rosto, eu tô conseguindo ter esses resultados, o que me impede de continuar investindo nisso agora que tudo deu certo, agora que o meu trabalho de 2 anos começou a dar resultado? Por que eu deveria continuar na faculdade de Física? E assim, eu não sei se vocês precisam ser binários quanto a esse tipo de escolha, né? Por exemplo, ou eu vou fazer A ou eu vou fazer B, ou eu faço contabilidade ou eu faço direito. Dá para fazer um pouco das duas coisas, eu tenho vários alunos meus,
Um deles é o Diogo, o Diogo Kowalski, eu nunca sei como é que fala o nome dele. Ele é contador formado, trabalha fixo numa empresa, tem lá o salário dele, que paga as contas dele e as contas da família dele, e que leva design, por exemplo, como, não necessariamente como hobby, mas como uma segunda renda. Faz os serviços quando chega em casa à noite, aos finais de semana, ele adora fazer isso, mas ele ainda não sente que é um momento de largar uma contabilidade, um emprego fixo para poder viver de design gráfico. E não que vocês precisam ter essa pressão, mas o ponto é, eu olhei para a minha situação naquela época e comecei a pensar quais são os pós que fala? Quais são os prós e os contras de eu tomar essa decisão. E se eu largo a faculdade, e se eu abro mão de todo o investimento que eu fiz para sair da casa dos meus pais, custo com mudança, e se eu abro mão de tudo isso para só empreender, para continuar prospectando clientes, o que de pior pode acontecer? E pessoal, tava tudo dando tão certo assim para mim, que eu decidi abrir mão da faculdade de física. Eu devia ter feito nem um semestre. Eu falei, eu vou largar a faculdade de física porque, no melhor dos cenários, eu vou me formar daqui 4 anos. Talvez eu vou ter que dar aula para adolescente. Talvez eu vou ter um salário inicial que não vai chegar ao que eu já estava ganhando naquela época, que era 3, 4 mil reais. E eu pensei, eu vou queimar os barcos. Né? E quem me acompanha aqui mais tempo já me ouviu falar isso várias vezes, né? Essa expressão de queimar os barcos. Eu vou fazer com que isso seja a minha única opção, a minha única saída. Eu vou fazer acontecer. Porque enquanto eu tiver um plano B, talvez eu não me dedique tanto. E aí eu falei, eu vou fazer isso. Eu não tenho filho para sustentar, eu não tenho esposa para sustentar, eu só tenho as minhas contas para pagar, eu devia ter uns R$1.500 de contas fixas por mês, dava para guardar mais um monte de dinheiro. Eu falei, eu vou fazer isso acontecer. E eu coloquei na balança. Eu gostava de física, eu queria ter me tornado um astrônomo, assim, se eu for parar para falar um pouco sobre isso, mais cedo, eu queria ter feito outras coisas também. Só que eu tinha me encontrado no design. E antes eu não estava tão feliz assim, a ponto de pensar em fazer uma faculdade e abrir mão do design, mas a partir do momento que eu comecei a ver resultados mesmo, e ver o dinheiro entrando na conta, eu falei, quem sabe esse é o momento de viver de design mesmo, de empreender, de vestir a camisa, de fazer acontecer e criar meu nome nesse mercado. E talvez se tem gente aqui ouvindo isso que eu estou falando e ainda não tem os resultados que almeja ter, espera mais um pouquinho, continua investindo, continua fazendo a sua parte, porque a hora que o resultado começar a vir, essa vai ser a oportunidade de você falar para si mesmo, nossa, valeu muito a pena. Tudo valeu a pena agora. E talvez, se tem gente aqui também que, por exemplo, está inseguro, ou, eu não sei se design é o que eu quero para minha vida. Talvez você esteja pensando nisso, porque design ainda não te paga 3, 4, 5, 6 mil reais por mês. E não que essa decisão tem que ser única e exclusivamente financeira. Mas, poxa, todo mundo tem conta para pagar aqui. Tem gente que está assistindo essa live agora, que tem esposa, tem filhos. Então, cara, você tem que fazer uma coisa que você gosta, alguma coisa, se possível, que você ama, mas que ao mesmo tempo que te gere uma receita confortável, que faça você se sentir seguro. Então eu fiz o quê? Eu falei, no pior cenário eu vou terminar a faculdade de física, talvez eu ter que dar aula para adolescente no ensino médio, para fazer um mestrado, eu não concordo com o ensino no Brasil, eu não me sinto feliz indo para a faculdade, estudando as aulas com aquele monte de professor, eu nem vou falar sobre eles aqui. Eu falei, eu posso eu mesmo fazer o meu futuro, eu vou fazer meus horários, vou continuar atendendo os meus clientes. Eu lembro que naquele ano foi quando eu consegui a minha segunda cliente internacional lá do Canadá. Eu falei, uau, olha que incrível isso, olha onde eu pude chegar, não era muito longe ainda, mas para mim já era muita coisa. Eu falei, e se eu deixo de fazer trabalhos da faculdade, e se eu largo a faculdade para viver de design gráfico, para focar 24 horas do meu dia nisso? E aí, eu não sei se o Gustavo vai estar assistindo essa live agora. O Gustavo é a pessoa que eu dividi o apartamento lá em Dourados. Eu acho que ele não sabe disso, e se ele não assistir essa live, ele nunca vai descobrir. Pessoal, vocês não vão acreditar. Eu lembro que eu tava com muito medo de falar pros meus pais, eu tava com muito medo de falar pro Gustavo, que foi a pessoa que abriu as portas da casa dele pra gente dividir o aluguel, dividir as contas. E eu lembro que por várias semanas eu ia pra faculdade e eu não ia pra sala de aula. Eu ia pra biblioteca para poder estudar design. Nossa, eu ia pra faculdade para ouvir o podcast do Geração de Valor na época, 2016. Ainda estava tendo os podcasts do Geração de Valor. Eu ia para lá para isso
e estudava e assistia umas aulas do Conrado Adolfo na época. Eu tô sendo assim bem aberto com vocês porque eu quero de alguma forma inspirá-los, assim, eu quero de alguma forma poder inspirá-los e poder ajudá-los a tomar essa decisão. Mas aquilo me fazia tão feliz. Parecia que eu estava fazendo algo errado, matando as aulas, não contando para os meus pais, porque eu ainda estava com 18 anos, né? Então eu ainda devia muita satisfação para os meus pais, devia satisfação para o Gustavo, que a gente dividia um apartamento. E quantas vezes eu fui para a faculdade, peguei o ônibus, fiquei na biblioteca. Ou eu pegava o ônibus para a faculdade, eu estava gastando dinheiro com o transporte público, né? E a hora que eu descia na faculdade, que às vezes eu ia com o Gustavo, né? A gente ia juntos, a faculdade dele era na frente. Ele ia para um lado, para a faculdade dele, eu ia para a minha. A hora que ele virava as costas, eu pegava o próximo ônibus para voltar para casa. Aí eu falava que a aula terminava mais cedo, ou não sei exatamente se eu falava que a aula voltava mais cedo, porque eu não gosto de mentiras, eu não gosto de falar coisas que não são verdades mesmo. Mas eu falava alguma coisa para ele não desconfiar. E aí tinha vez que eu não ia para a faculdade, eu ia para o shopping, mas o Gustavo achava que ia para a faculdade. E pessoal, por que eu tô falando isso para vocês agora, exatamente desse jeito? Justamente porque a gente tem que colocar na balança o financeiro, a gente tem que colocar na balança aquilo que a gente ama fazer, aquilo que o nosso coração começa a bater mais forte. E eu me senti assim, matando aula para estudar sobre empreendedorismo, sobre design. Eu lembro que desde pequeno eu tive vontade de empreender. Então eu falei para mim mesmo, eu vou fazer isso, porque trabalho não é para mim, por exemplo, um peso mais. Porque porque eu não tinha resultados algum, agora é algo que realmente me faz feliz. Então, eu estou contando isso para vocês porque foram todos esses pontos que eu levei em consideração para fazer a faculdade de design. E assim, eu precisei de uns meses para contar depois para os meus pais que eu tinha saído. Eu larguei a faculdade, tipo assim, eu não tinha clientes em Dourados, então os meus clientes eram de várias partes do Brasil. E eu comecei a pensar, eu posso levar meu trabalho na mochila, eu posso viajar. E aí eu lembro que eu saí do Mato Grosso do Sul, eu falei pro Gustavo, cara, eu vou viajar, vou dar um tempo e vou seguir trabalhando. Aí eu fui pro Paraná, eu fui pra Santa Catarina, tudo de ônibus, né? E ia pra casa dos outros, ia pra casa de gente que eu nem conhecia pra poder viajar. E eu me sentia o máximo fazendo aquilo, viajando, conhecendo, eu fui conhecer o Sul pela primeira vez, eu não conhecia até então. E eu sentia que eu estava no caminho certo. E eu precisei depois de uns 2 meses para contar para os meus pais que eu tinha largado a faculdade. E não foi fácil, tá? Para quem aqui ainda, por exemplo, depende dos pais, para quem aqui ainda, por exemplo, respeita muito os pais ainda, não vai ser uma decisão fácil de contar, principalmente se o pai de vocês, se os pais de vocês foram para a faculdade, igual os meus pais, eles foram para a faculdade, eles fizeram pós-graduação, eles são concursados. Então, empreender sem um diploma é algo completamente oposto àquilo que eles acreditam. E muitas vezes, tem gente que vai falar, nossa, mas tem pais da gente que nos motivam em casa. Às vezes eles fazem isso, meus queridos, por bem mesmo, né? Porque na cabeça deles, o que é seguro é o que eles fazem. Então, é nosso papel provar que existe caminho no design gráfico também, que tá pra gente ganhar a vida com isso, viver muito bem, com ou sem diploma algum. Então, eu contei pros meus pais e eu contei pra eles no momento onde eu já estava bem da profissão. E é que talvez fique até de insight para vocês. Não pegando nisso e falar, eu quero viver de design gráfico. E aí na cabeça do pai e da mãe, designer é aquele menino que fica atrás do computador, que ganha R$50 por arte, que ganha R$10 por arte. Não, espera começar a colher resultados, para você poder mostrar para as pessoas, as importantes, né? Não para a gente que não paga suas contas, mas para as importantes, que o que você está fazendo é seguro, de certa forma. Tem caminho, tem espaço e oportunidade e assim por diante. Então foi assim que eu tomei essa decisão de largar a vida que eu estava levando para viver de design. E aí o restante, assim, a gente vai deixar para uma outra live. Eu decidi contar esse trecho com mais detalhes para que vocês possam ter insights de quando tomar essa decisão também. E aí para quem, por exemplo, está vivendo nesse momento esse lance de, será que eu largo um curso diferente de design? Será que eu que estou aqui acompanhando o André, que aprendo muito com ele, tenho vontade de trabalhar com isso, deveria seguir com a minha faculdade de Direito, a minha faculdade de Engenharia, a minha faculdade de Biologia? Pessoal, de novo, vocês não precisam ser binários. Vocês não precisam falar, ou é design ou é contabilidade. Vocês podem continuar aquilo que vocês estão fazendo, levar o design em paralelo, até que o design dê muito resultado para que vocês possam tomar essa decisão. Mas é importante ressaltar o quê? Que enquanto vocês tiverem um plano B, talvez o design nunca dê certo de verdade. Conheço vários alunos meus que só deram certo depois que ganharam uma demissão dos empregos, depois que
fez uma faculdade, foi para o mercado de trabalho tentar encontrar oportunidade, não conseguiu, se frustrou e falou, agora eu só tenho a opção do design. Deu uma pandemia, fechou tudo, não, agora eu vou ter que pegar meu notebook, instalar o Photoshop e começar a trabalhar. Então, tem os prós, tem os contras, tem gente que vai precisar de um empurrãozinho da vida para fazer acontecer. Eu espero que isso não aconteça com vocês, de precisar ser demitido, passar um aperto para investir no design e ver que poderia ter investido antes. Então, não precisam ser binários, coloquem na ponta do lápis os prós, os contras, e lembre-se, né, que, sobretudo aqueles que ainda são sustentados pelos pais, né, vocês devem a eles respeito, vocês devem a eles satisfação. Então, eu fiz algo em paralelo, deu certo para mim, eu só contei para os meus pais na hora que não tinha como mais eles contestarem, falarem qualquer coisa. Pessoal, quem aqui de certa forma se identifica com essa mensagem, com esse momento que eu vivi? Porque acho que eu nunca tinha tirado um tempo para poder falar mais sobre isso de maneira aberta, né? Compartilhar uma história bem pessoal. Mas eu ressalto para vocês que ter queimado as pontes foi algo que, se não tivesse acontecido, talvez eu não estaria aqui fazendo essa live para vocês. E em alguns pouquinhos minutos eu quero contar um pouco para vocês da minha visão sobre o atual cenário de design no Brasil, quais são as oportunidades. A gente vai falar mais sobre isso no Intensivão, que vai começar segunda agora. Na primeira aula, a gente vai falar muito sobre o mercado de trabalho, onde é que o foco e a atenção de vocês deve estar para que vocês tenham resultados de fato. Mas agora eu já quero dar alguns spoilers e acredito que isso vai inspirá-los também de alguma forma e vai dar aquele ânimo para vocês de alguma forma. Tem gente falando, eu preciso queimar algumas pontes, só não tenho coragem ainda. Poxa, coragem é uma coisa que você tem que ir sem ela, né? Porque coragem, pessoal, não é ausência de medo, é você ir com medo mesmo. Então, claro, você não vai ser a pessoa mais irresponsável do mundo de largar, por exemplo, um emprego fixo que paga suas contas para começar do zero a conquistar clientes agora. Isso é só um exemplo hipotético. Dá para conquistar os primeiros clientes, ter uma renda recorrente para queimar uma ponte que talvez nem precisaria mais ser queimada, mas dá para a gente ter uma base antes, um colchão antes de tomar essas decisões que são mais difíceis. Então, fico feliz que vocês estão se identificando um pouco mais comigo. Mas é normal ter insegurança, é normal ter medo. A questão é, vocês têm que se perguntar a cada dia na vida de vocês. Onde é que eu quero estar daqui a 1 ano? Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Que vida que eu quero levar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano? Porque é isso que vai fazer vocês, às vezes, tomarem uma decisão que, num determinado momento, é muito difícil de tomar. Mas, e aí, se você não tomar essa decisão, você vai permanecer para sempre onde você está. E tem muita gente aqui, trabalhando, às vezes, no emprego fixo, para ganhar um salário mínimo, de auxiliar administrativo, de assistente de caixa em supermercado. Não tem nada de errado com essas profissões, pô. Mas tem gente que tem vontade de viver design, mas está aí com medo, né, de tomar uma decisão mais difícil. Então, assim, é de se pensar. Eu recomendo vocês, pessoal que gosta de ler, tem um livro do Flávio Augusto, que eu já comentei sobre ele mais cedo nessa live, chamado Ponto de Inflexão. É um livro que pode abrir muito a mente de vocês para muita coisa, pode inspirá-los para muita coisa, principalmente porque o Flávio, ele é um cara que começou do zero mesmo, hoje ele é bilionário e ele desenvolve um trabalho muito bom no projeto Geração de Valor para inspirar as pessoas a saírem da manada, saírem da gaiola, a empreenderem. Então, quem sabe o livro, o Ponto de Inflexão dele pode ser muito útil para vocês, para inspirá-los, pelo menos de alguma forma. Agora, para a gente poder dar sequência, tô vendo aqui os comentários de vocês, que legal vê-los interagindo bastante. Bom, vamos lá. Atualmente, pessoal, a gente está vivendo no Brasil um cenário bem difícil, né? E é engraçado porque desde que eu comecei a falar sobre design na internet, eu falo que o Brasil está vivendo um momento difícil. Para quem está um pouco mais antenado aqui na política nacional, na situação econômica do país, parece que desde 2014 as coisas só pioram. Eu tenho esse pressentimento, eu tenho essa impressão. E a primeira coisa, se a gente for esperar o Brasil melhorar para querer empreender, porque supostamente é menos seguro, a gente vai passar uma vida sem nunca empreender. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar em cima da mesa. O segundo ponto, pessoal, é que quanto mais os empreendedores precisam se virar na crise para vender mais, para alcançar a atenção das pessoas,
mais o profissional de designer gráfico ele vai ser requisitado. Veja bem, a profissão que a gente tem hoje, a profissão que a gente exerce hoje, ela é uma profissão que pode mudar o rumo de muitas empresas. Por exemplo, uma pessoa que é nutricionista, ela trabalha como autônoma, tem lá o consultório e ela precisa de mais pacientes. Não sei se é paciente que fala em relação à nutrição, mas ela segue criando conteúdo para o Instagram, ela segue ali falando sobre o trabalho dela, sobre a importância de ter um acompanhamento nutricional. A partir do momento que essa pessoa investe em design, não estou dizendo que o resultado é imediato, que instantaneamente o valor que ela te paga ali por mês ele vai voltar, mas as chances são de que com o melhor design no Instagram, na internet, as pessoas podem ter mais resultados. Elas podem alcançar mais a atenção das pessoas e a partir disso fechar mais negócios. Aquele consultório odontológico tem uma marca feia, né, clichê, com aquele dente como símbolo no logotipo, com uma marca nova, com um bom designer cuidando das postagens semanais do Instagram, essa marca pode conquistar aí uma confiança maior da audiência, essa marca pode passar uma percepção para o público de ser mais premium e, como consequência, cobrar mais. O designer gráfico que não enxerga esse tipo de coisa, que passa o dia inteiro vendo notícia ruim na TV, passa o dia inteiro aqui no Instagram vendo bobagem, vai sim somente ter um único lado da história, que é o lado de que a gente está vivendo um momento difícil enquanto país. No entanto, ao mesmo tempo, além de que existem várias empresas que vendem mais na crise por conta de diversos fatores, tem as pessoas que estão com dificuldade para manter as contas e que elas podem ser ajudadas a partir da prestação de serviço de um designer gráfico. Então, eu acabei de dar esse exemplo, por exemplo, da pessoa que é nutricionista, do cara que tem um consultório odontológico. O que eu acho que é importante vocês fazerem, assim como eu fiz isso há muito tempo, tomei essa decisão há muito tempo, é fechar um pouquinho os olhos para as notícias ruins, para os portais de notícias e começar a olhar para o mercado hoje para tentar identificar as oportunidades, para tentar identificar quem que é a pessoa que precisa de um serviço de design e que se essa pessoa contratar esse serviço de design, não vai ver aquilo como despesa. Eu costumo falar até mesmo para os meus alunos, né, que, por exemplo, trabalham com identidade visual. É um serviço mais difícil de vender. Por exemplo, um post para Instagram é mais fácil de você tangibilizar ele. Exemplo, se eu tenho uma empresa que eu vou fazer uma ação de Dia das Mães e eu vou contratar um designer para fazer o post para o Instagram, para ficar bem bonitinho, para a gente impulsionar, talvez essa empresa pode ter um resultado mais rápido. Só que se eu ofereço para essa mesma empresa o serviço, né, se eu ofereço para essa empresa a prestação do serviço de design de identidade visual, poxa, vai dar muito resultado também, mas às vezes no médio e longo prazo. E aí o que eu tendo a influenciar as pessoas, né, nesse sentido? A pensar o seguinte, olha, você ama a identidade visual, se vê fazendo isso pelo resto da sua vida, show de bola. Se você está com dificuldade de conquistar clientes, primeiro paga as suas contas. Vende o serviço de post para mídias sociais ou qualquer outra coisa que o empreendedor pode ver um resultado mais rápido, para que você possa ter tranquilidade para tomar boas decisões e com o tempo ir melhorando o seu marketing, melhorando o seu Instagram, para voltar a conquistar os clientes de identidades visuais. Só que a partir do momento que vocês passam o dia inteiro vendo bobagem no Instagram, passam o dia inteiro seguindo um monte de gente que vocês nem conseguem acompanhar e deixam de acompanhar coisa boa, vocês vão começar a ver um Brasil que existe, cara, mas que a gente... Tô dizendo que a gente tem que viver numa bolha, mas que a gente tem que moldar o nosso olhar, ajustar a nossa lente para começar a olhar para o Brasil com uns bons olhos. Queria que as coisas fossem diferentes, mas não dá, poxa. Queria poder ajudar aquele empreendedor que uma vez que eu falo que meu serviço custa 200, ele quer pagar 80, mas não tem como. Eu não posso abaixar meu preço porque eu sou prejudicado. Então, ou eu pego para vender um serviço cujo retorno pode vir mais rápido, como serviço de post para mídias sociais, ou eu vou atrás dos clientes que já são grandes, que já são consolidados, cujos serviços, né, têm um aumento de procura na crise. E é uma coisa que eu tenho feito muito desde 2016, vendo esse cenário, vendo a expansão da internet e que o futuro é digital. Anotem isso aí para o pessoal que está anotando. O futuro é o digital, pessoal. Cada vez mais a gente vai ter uma procura por serviços digitais e cada vez menos a gente vai ter uma procura por serviços físicos. Design de cartão de visita, flyer, vai diminuir cada vez mais essa procura por esse serviço. E por isso que é importante a gente ficar de olho no mercado. Eu vi esse movimento lá em 2015, 2016, sobretudo o movimento, né, de novos infoprodutores, de gente precisando de serviços de design gráfico específicos para Instagram, para YouTube, identidade visual para infoproduto. Eu falei, vamos me especializar nisso, porque se acontecer qualquer coisa lá na frente, eu estou bem. E aí o que aconteceu em 2020? Uma puta crise. E aí
essa foi a oportunidade que eu tive, por exemplo, para começar a falar para as pessoas, ei, veja essa decisão que eu tomei lá em 2016, de me posicionar para quem trabalha com design gráfico para infoprodutor. Vem a crise e a minha demanda aumenta. Várias pessoas que me acompanham por aqui já há mais tempo, que também foram pelo mesmo caminho, sentiram a mesma coisa. Enquanto o restaurante, que às vezes pode fechar a qualquer momento e vai precisar cancelar o serviço de design, o infoprodutor não para, a pessoa que tem um negócio digital não para, quem tem uma agência digital, quem tem um e-commerce. Então é começar a olhar para as coisas e tentar enxergar, tentar espremer ali do limão, né? O melhor suco que a gente conseguir espremer. O limão é azedo, mas dá para fazer uma boa limonada. E é como eu acho que a gente tem que começar a olhar para o Brasil. Porque eu queria, imagino que vocês também, que as coisas fossem diferentes, mas não dá, poxa. E aí achar que, por causa disso, vai deixar de investir no design para investir em algo supostamente mais seguro é bobagem. É a gente que faz o nosso colchão, o nosso pé de meia, como algumas pessoas gostam de falar. Então a gente se prepara, a gente conquista clientes recorrentes, a gente faz uma boa reserva de emergência para em situações como essa a gente estar preparado. Faz sentido, pessoal, isso? Ou eu estou falando grego? Faz sentido isso? Então olha só, segunda-feira, depois de amanhã, a gente começa o nosso intensivão online gratuito de design gráfico. Se tem gente aqui que está assistindo esse conteúdo, sente que faz sentido, sente que precisa de uma ajuda para melhorar o olhar em relação ao Brasil, sente que precisa de uma ajuda para se posicionar enquanto designer gráfico para quem trabalha com negócios digitais, participem do intensivão. O link está aqui na minha bio, vocês podem clicar aqui, ir para o meu perfil, ir para a minha bio e participarem. A primeira aula vai ser a mais importante de todas, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado, sobre esse momento e como que tem oportunidade pra caramba. Como que, apesar da crise, esse é o melhor momento da história para empreender no design. E eu não falo só do design não, tá? A gente pode empreender enquanto social media, enquanto gestor de tráfego. São profissões muito requisitadas e que precisa ser bom para poder exercê-las. Se você é mediano, você não vai conseguir clientes, não tem como. Então, por isso que vocês precisam participar do intensivão para melhorar o processo de marketing, para melhorar as técnicas de design, né? Nossa segunda aula de quarta-feira vai ser bastante sobre o design e na sexta-feira a gente tem um encerramento. E na semana seguinte, para quem vai querer finalmente se tornar um aluno meu, a gente abre inscrições para o design gráfico sem segredos. Mas para quem não quiser, o conteúdo gratuito vai ser excelente. Então, meus queridos, comecem a acompanhar a gente boa aqui no Instagram. Para o pessoal que de alguma forma sente que os meus stories ajudam, ativa as notificações, sabe? Abre o meu perfil constantemente para ver meu conteúdo de outros produtores de conteúdo de design. Deixem um pouco de lado o entretenimento. Façam um bom colchão, melhorem as rendas de vocês, melhorem os trabalhos de vocês. Lá na frente vocês se preocupam com o entretenimento. É o momento agora da gente trabalhar, da gente fazer o nosso nome, porque uma vez que a gente tem um nome no mercado, acabou. Em 2016, pessoal, foi quando a chave virou para mim. Tava 2 anos nem ganhando R$1.000 por mês. De repente, pum, minha renda duplicou não, minha renda foi para 3, 4 vezes aquilo que eu ganhava, como eu comentei aqui no início da live, trouxe a história para vocês de como que isso aconteceu. E de lá para cá as coisas só têm melhorado. Então a gente faz até dar certo. A hora que dá certo, acabou. Acabou. André, você é meu guru. Preparem o terreno, galera, verdade. Essa é a palavra, essa é a frase para a live de hoje. Preparem o terreno. Preparem o terreno de vocês, depois vocês se preocupam com coisas superficiais, coisas supérfluas. Nem sei se eu falei certo agora, adoro essa palavra. Concordo, a gente tem que deixar as diversões um pouco de lado e focar no próprio desenvolvimento, assim as coisas vão dar certo. Isso aí, cara. Sentido absoluto, massa. Como deve ser um portfólio de post para mídias sociais? Fala, Pedro. Cara, me faz uma pergunta sobre o conteúdo dessa live. A gente depois vai ter tempo para falar sobre outras coisas. É possível adquirir o livro que você indicou como e-book? Eu acredito que sim. Raquel, lá na Amazon, provavelmente com 90% de certeza vai ter em e-book. Vale muito a pena ler. Ponto de inflexão. Quero aprender ainda mais com você, fez muito sentido, já me inscrevi no intensivão. Faz tempo que estou preparando o terreno, não é fácil, amigo. Não é, cara. Quem fala que é fácil, tá mentindo, é difícil pra caramba. Mas é por isso que a gente tem que dar o nosso melhor, fazer acontecer, porque a hora que o resultado vier, acabou. Nossa, André, literalmente a tua caminhada influenciou demais. Peraí que agora perdi o comentário, eu quero ler. Influenciou demais as nossas vidas, eu sou muito grato, muito mesmo. Sei que um dia eu vou viver disso e viver muito bem. Só você não parar até chegar lá. Você não para até chegar lá, você não faz para ver se vai dar certo. Você faz até dar certo.
André, para quem tem pouco tempo, alguma dica a dizer? Cara, dorme menos, prioriza os seus afazeres. Na minha época do ensino médio e época do início da faculdade, eu dormia 5, 6 horas por dia. Ó, para vocês terem uma ideia no ensino médio, eu tinha aula de manhã, eu fazia Instituto Federal. Quem que passou para o Instituto Federal sabe que é difícil pra caramba. Fazia Instituto Federal de manhã, não, fazia Instituto Federal à tarde. De manhã eu tinha curso técnico no Senai, que era difícil também. Eu sempre achei que era bobeira, que era só diversão, era difícil pra caramba. Eu tinha aulas de inglês acho que 2 vezes na semana, que eu pagava com dinheiro do meu próprio bolso, de formatação de computador. Então eu priorizava aprender inglês porque eu sabia que isso ia lá na frente isso ia gerar um resultado para mim. E eu ainda não podia ficar travado, né? 14 horas na frente de um computador. Então fazia academia todo dia também. Ia fazer academia ou 10h30 da noite, ia de bicicleta, né? Ou eu fazia 5, 6 horas da manhã como meu professor de inglês. Eu andava cerca de 16 quilômetros de bicicleta por dia, pelo menos. Tinha dia que era tipo 24, tinha dia que eu tinha que ir e voltar para a escola 2 vezes de bicicleta. E aí para ir era 10 quilômetros, para voltar era mais 10. Às vezes só para ir para a escola 2 vezes que tinha que ir, porque tinha contraturno e tudo mais, era 20 quilômetros. Cara, eu tinha pouco tempo também, mas eu abri mão de dormir mais, abri mão de diversão, abri mão de um monte de coisa para viver a vida que eu tô vivendo hoje. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, vocês sabem muito bem, eu quero ir embora pro Canadá de novo, eu quero migrar para lá, junto com a Clícia, né? Então, a gente segue fazendo aquilo que precisa ser feito. Dá vontade de dormir um pouco mais? Dá, pô. Hoje mesmo, para vocês terem uma noção, eu acordei 6h30 da manhã, eu tinha ido dormir 1 hora quase. E eu falei, não, eu vou acordar de manhã, eu tenho que trabalhar e tudo mais. E eu não aguentei de cansaço, eu não aguentei. Não aguentei. Deu 8 horas, eu voltei pra cama porque eu tava exausto, cara. E por que eu tô falando isso? Pra falar o quanto que eu sou bom? Não, pra inspirar você. Pra você olhar hoje pra tua realidade, pra tua rotina e pensar, poxa, será que eu não poderia fazer um pouquinho a mais? Será que eu já cheguei no meu limite? Aqui no meu perfil, galera, eu não falo só sobre design, não. Isso é talvez o menos importante. Tem que ter a mentalidade, tem que querer empreender, querer fazer acontecer. Então, é esse o caminho. Olha o Marlon aí, vi esse cara pedalando bem cedinho para estudar. Para quem não sabe, pessoal, o Marlon é da cidade que eu vim, né, Vilhena, Rondônia. E a gente tinha um contato bem mais próximo lá enquanto eu morava em Vilhena. E era desse jeito, pelo menos 16 quilômetros de bicicleta por dia. Quando eu tinha que ir para a escola 2 vezes era 20, né? Aí fora a quilometragem para ir para o Senai, para ir para aula de inglês, para ir para academia. Então, a gente decide as batalhas que a gente quer lutar. Qual batalha você está decidindo lutar hoje? André, com o fechamento de negócios locais por causa do Covid, pode ou tem prejudicado o nosso mercado? Pode, sim, com certeza. Mas, Alicia, ao mesmo passo, quem tem negócio digital está prosperando cada vez mais, está vendendo cada vez mais. Esquece o negócio local, não tem o que você possa fazer. A única pessoa que pode mudar isso, para melhor talvez, é o prefeito, é o governador que decide fechar tudo. Então o que você pode fazer que está ao seu alcance? Mudar o foco dos seus clientes, começar a atender quem tem negócio digital. Entendeu? Pode afetar o mercado de design? Lógico, mas não me afetou por causa do meu posicionamento. Então vocês podem se inspirar nisso. O que te fez realmente ser valorizado como designer? Nossa, uma série de coisas. Cumprir com a minha palavra, entregar as coisas no prazo. Over delivery, né? Sempre entregar coisas a mais do que os clientes me pediam. Procurar entender mais sobre marketing do que design, porque ainda que eu fosse o melhor designer da minha cidade, se eu não soubesse vender meu trabalho não ia adiantar de nada. Ter posicionamento para conversar com o cliente com firmeza, com segurança, para me posicionar a hora que uma coisa não está certa e falar, a gente precisa conversar sobre isso. É uma série de fatores, né? Não é um hackzinho, uma coisa que a gente faz e que muda tudo. Beleza, pessoal? Olha só, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa live de hoje. Talvez depois eu suba ela para o YouTube, não sei. Mas vai ficar disponível aqui no Instagram para quem quiser rever, para quem quiser compartilhar com um amigo, para quem quiser ver depois, vai ficar disponível no IGTV. Então, para quem ainda não se inscreveu no Intensivão, o link está na bio. Se assistiu essa live e o Intensivão já acabou, continue me acompanhando por aqui. Em breve a gente vai ter mais eventos ou algo parecido com isso. Tem os aulões semanais de design. Então, decidam, né? Tomem a decisão consciente de acompanhar mais gente que pode ajudar vocês. E eu acredito que eu posso ajudar vocês nesse sentido. Tá bom? Valeu por todo mundo que permaneceu até o final. Quem pegou desde o comecinho, vocês são demais.
E olha só, segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente libera a primeira aula do Intensivão. Um abraço e até a nossa próxima live. Valeu!